Boa tarde, gente. Dando continuidade aí à apresentação dos tópicos, a gente ficou com o tema da Meta, né? Uma LLM da Meta, que é a Llama. E aí vai ser apresentado pela Gabriela e por mim. Aí pode apresentar, ou pode passar o slide. Essa apresentação ela vai se dar um pouquinho da introdução da meta e o contexto também, né? Já focando um pouquinho no contexto das LLMs. E aí a gente vai trazer um pouquinho da LLM desde a primeira, né, que saiu lá em 2023, até a LM4, que saiu na semana retrasada. A gente vai apresentar também alguns da LLM Guarda, que também é bastante interessante, o Code Llama, o Llama Stark, e alguns testes que a gente realizou com a das versões 3.1 até o Llama 4, finalizando aqui com algumas conclusões. Em relação, pode voltar. Em relação ao contexto que elas estão inseridas, essas LLMs, elas começaram é, iniciaram lá para metade de 2017, né, com o surgimento da modelagem de transforms, né, que inicialmente tinha 65 milhões de tokens de parâmetros, né, pela Google, e aí a gente vê que à medida que vai passando os anos, né, ele vai aumentando essa quantidade de parâmetros e observa que inicialmente o primeiro era open source e aí algumas, né, aí à medida que foi evoluindo, algumas começaram a se tornar comerciais, aqui essas que estão circuladas em vermelho. E aí, o boom principal foi do ChatGPT, né? O ChatGPT 3 aqui em. Deixa eu aumentar aqui na metade de 2020, né? Que ele tinha, batia em questão de parâmetros, né? 170 bilhões de parâmetros. E aí, focando aqui um pouquinho na nosso tema, a Meta, né, ela surgiu aqui, o Llama, ele surgiu aqui no iniciozinho de 2023, né, com 65 bilhões de parâmetros, ainda não era tão comparado tão eficiente, né, como a de GPT, mas ela começou a evoluir e começou a ganhar força, né, que agora no início de 2024, aqui no mês de abril, ela começou, né, a competir com as grandes empresas, né, e tornando-se, né, ela tem um diferencial também que ela é open source. E aí lembra um pouco também com o que teve na época da descoberta dos transistores, né, que é um crescimento exponencial. Isso também remete um pouco, né, se fazesse um grupo, um, uma curva, né, a gente observaria que inicialmente tem uma curva exponencial, mas aí ela chegaria a um momento que a quantidade de parâmetros, né, a eficiência não seria tão relacionada com a quantidade de parâmetros, o que a gente vai observar no decorrer da nossa apresentação. Pode passar aí. E aí, para a gente ter uma ideia de como seria essa evolução do Llama, né? E como ela evoluiu muito rápido, a primeiro Llama, né, que foi o primeiro artigo relacionado com esse tema, foi em fevereiro de 2023. E aí a Meta não parou de desenvolver. Ela teve em julho a Llama 2 e depois em abril o Llama 3 e agora em abril de 2024 e abril de 2025 o Llama 4, né? Parece que ela recebe agora cada ano ela está lançando novas versões, sendo que em cada uma dessas versões, né, principalmente o Llama 3, ao longo do ano ela foi lançando o Llama 1, né, o Llama 3.1 até o ponto 3.3. Aí pode passar. E aí, entrando um pouquinho, né, para não ficar uma apresentação tão longa, a gente vai discutir um pouquinho inicialmente o que ela trouxe de inovador lá na época, né, de fevereiro lá de 2023, com esse artigo que assim que eles lançaram também esse artigo explicando como funcionava. E aí, nesse artigo da Meta, eles fizeram um estudo, um treinamento, né, com variação de parâmetros, né, elas variaram até de treinamentos pequenos, entre aspas, pequenos, né, que é 6,7 bilhões, mas até 65,2 bilhões,
né, de parâmetros, e aí eles variavam as dimensões e a quantidade de tokens que era usado nesse tipo de treinamento. E aí eles fizeram estudos, né, para saber qual seria o mais eficiente para cada determinada tarefa. E também eles tinham um objetivo que antes não era open source, era comercial, era de fazer que esse estudo de treinamento fosse todo com treinamento com dados públicos, né? O que eles disponibilizaram, pode passar aí, Gabriela. E aí eles escreveram no artigo, né, que a maioria do dataset utilizado e do processamento eles utilizaram da Common Crawl, né, com 67%, e aí eles usaram também do GitHub, da Wikipédia, e além dessa parte, né, de dados públicos, que era um dos objetivos principais, fazer a tokenização, né, e a codificação de pares de bits, né, para esse tipo de treinamento. E aí a arquitetura desse modelo, né, eles que já tinha sido trabalhado lá no iniciozinho, na metade de 2017, eles trabalham com a modificação também do transformer que já tinha, com modificações em relação a isso, aos treinamentos. Além disso, teve uma pré-normalização, que antes de fazer aqueles processos de code and decode, eles fizeram um processo de normalização de cada uma daquelas etapas, daquelas camadas. Além disso, eles vieram com uma nova abordagem, né, numa função de ativação, né, que antes era utilizado o Hello, e agora eles começaram a usar o Sing Glow. E além de ensemblos rotacionais, né? Antes que eram posições absolutas, agora eles facilitaram o aprendizado, né? Com esses ensembles rotacionais. Pode passar? E aí os resultados encontrados, né? Inicialmente do Llama 1, eles fizeram para saber como é que essa LLM ela ia se comportar de acordo, né, com essas categorias, né? Tanto em questão de religião, questão de gênero, raça, cor, orientação sexual, idade. Então, como é que elas iriam se comportar? E aí eles fizeram comparação, o Llama com o ChatGPT 3 e o OPT. Na época, ela era mais vantajosa em algumas das linhas, né? Tipo de gênero, e ele marcou aqui também na parte é, raça e cor, não, perdão, na orientação sexual, que ele aqui com 81. Então, ele já em algumas linhas, né? Bitmarks, ele já era bem melhor. E aqui nessa curva, né? Ah, não, pode botar. Aí aqui eles fizeram um teste de cada um, né, dos lhamas, né, variando os parâmetros, né, de treinamento, e eles fizeram, né, a comparação, né, e eles aqui embaixo, o eixo X é o eixo de tokens, né, utilizados para fazer nesse treinamento, com a acurácia, e aí eles observavam que dependendo da tarefa, né, e aí que eles escolheram alguns benchmarks, para fazer esse estudo comparativo, e eles observavam que, às vezes, a quantidade de números de tokens não influenciavam tanto para uma determinada tarefa. Ou seja, eles mostraram que para algumas tarefas simples, eu não precisaria usar tanto recurso computacional, né, para fazer realizar uma determinada tarefa, né? Até que tal que nos primeiros eles fizeram até 1.000, né, até com 1.000 parâmetros. Além disso, eles fizeram uma comparação também, no artigo deles, em relação à utilização de carbono, né, para fazer esses processos de predições, né, no momento que ele utiliza essa LLM e o quanto ele usa de recurso, né, para ter como resposta resposta de predição, né? A resposta daquele prompt. E aí eles mostraram que essa quantidade de parâmetros, utilizando, no caso aqui, 65 bilhões, gastava menos recursos, né, que algumas outras LLMs que tinham de 405 bilhões, né, que era, no caso, se eu não me engano, da OPT. Então, foi isso que eles trouxeram de inovador, com o artigo do Llama 1, né, lá no início de 2023.
Aí pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Llama 2. Então, como a gente tinha visto naquela linha do tempo lá, em julho de 2023, a Meta lançou o Llama 2, que nada mais é que uma versão atualizada do modelo anterior, que trouxe algumas melhorias significativas em eficiência e performance. Então, eles também utilizaram a arquitetura Transformer, que é uma das mais eficientes e avançadas, né, para o processamento de linguagem natural. E a gente tem essa imagem aí que resume as principais características do Llama 2. Então, a gente tem ali três tamanhos de modelo, com 7 bilhões, 13 bilhões e 70 bilhões. A gente tem também as informações de que ele foi treinado com 40% mais dados do que o Llama 1, né? Então, tem o dobro de contexto do Llama 1. Esses modelos eles foram pré-treinados com 2 trilhões de tokens, com um contexto de 4.096. E para o uso em chat, foram ajustados com mais de 100 mil exemplos supervisionados e mais de 1 milhão de preferências humanas, visando utilidade e segurança. Tá? Então, aqui, trazendo um pouco da diferença em relação ao Llama 1, além da questão da quantidade de dado utilizado no treinamento, é, diferente do Llama 1, o Llama 2 ele foi disponibilizado sobre uma licença comercial, permitindo que o Llama 1 foi disponibilizado sob a licença comercial. Então, diferente disso, é, o Llama 2 permitiu que empresas e desenvolvedores utilizassem mais amplamente por meio de plataformas e Hugging Face. Perdão, o Llama 1 era só pesquisa, o Llama 2 trouxe essa inovação de comercial. Além disso, o Llama 2 ele é mais acessível e democrático, né, permitindo organizações menores e membros da comunidade de pesquisa utilizem. É, o resumo assim das principais diferenças entre o Llama 1 e o Llama 2 é que o Llama 2 utilizou um novo mix de dados publicamente disponíveis. Além disso, ele dobrou, né, o comprimento do contexto para 4K tokens. Implementou o GQA para os modelos maiores de 34 bi e 70 bi, e isso melhora a questão da escalabilidade da inferência. Na outra coluna aí a gente pode observar que o Llama 2 ele foi treinado em uma quantidade maior de tokens para todos os tamanhos, né, em comparação com o Llama 1. Em resumo, o Llama 2 ele apresenta uma evolução significativa em relação ao Llama 1, com melhorias nos dados de treinamento, comprimento de contexto e arquitetura para os modelos maiores. Agora a gente vai entender um pouquinho como funciona o Llama 2. A gente sabe que o Llama 2 é um modelo de linguagem, né, baseado na arquitetura Transform, e que ele é classificado como modelo causal autorregressivo. Então, isso significa que ele faz previsões sobre o próximo token ou palavra com base nos tokens anteriores, e ele gera o texto de maneira sequencial, entendendo o contexto à medida que avança, né? Então, esse modelo ele foi treinado com 2 trilhões de tokens, como a gente viu, provenientes de fontes públicas, e isso possibilitou que o Llama 2 ele aprendesse padrões complexos e variações de linguagem natural em uma ampla gama de dados. Além disso, existem dois tipos principais de modelos dentro do Llama: os modelos de base, que são mais gerais e precisam passar por um ajuste fino, e também a gente tem os modelos de chat, né? Que já vêm otimizados para diálogos. Então, isso significa que eles são treinados, esses modelos de chat, para gerar respostas mais naturais e fluidas em interações de conversa. Agora, para garantir que os modelos de chat eles atinjam um alto desempenho, foram fundamentais duas técnicas de treinamento. Então, primeiro a gente tem o ajuste fino supervisionado, onde o modelo é treinado com exemplos de entrada e saída que são supervisionados por humano. E depois a gente tem a utilização do aprendizado por reforço com o feedback humano. Então, portanto, o Llama 2 ele é projetado para ser
altamente flexível e eficaz, seja em tarefas gerais, né, de linguagem ou para diálogos específicos com essa inovação da questão do chat. Então, falando um pouquinho mais dessa questão do chat, né, a gente tem aí a questão do uso de ajuste fino, supervisionado, e também do aprendizado reforço com feedback humano, que foi a mudança principal, né, para evoluir para essa versão. E aqui eu trouxe é, o que a gente pode observar, né, na construção desse Llama 2 chat, é que ele é treinado através de um processo que envolve um pré-treinamento massivo ali, que é seguido de um ajuste fino, supervisionado, e um alinhamento com as preferências humanas através do Reinforcement Learning from Human Feedback. Então, utilizando modelos de recompensa treinados a partir do feedback humano, para poder guiar a otimização do modelo para conversas úteis e seguras, né? Então, a gente pode observar que aqui nesse gráfico que modelos maiores consistentemente, né, apresentam uma perda de treinamento menor. Isso foi apresentado aí no artigo que falava sobre o Llama 2, e que o aprendizado aqui, ele continuou a progredir, né, para todos os tamanhos de modelo até o final do treinamento, mas que não teve sinal claro de que havia estabilizado o desempenho. Outras informações que trouxeram no artigo correspondente ao Lema 2 essa tabela aqui, que destaca a superioridade do Llama 2 em relação a modelos de base de código abertos, comparáveis, né, demonstrando melhorias consistentes em diversas tarefas acadêmicas e a importância também de escalar o tamanho do modelo para alcançar um desempenho mais elevado. Então, a gente pode observar ali que o Llama 2 70B, ele emerge como um dos modelos com melhor desempenho geral entre esses apresentados. Só que quando a gente vai comparar com os modelos fechados, a gente tem que, embora o Llama 2 ele seja um modelo open source poderoso, os modelos closed source de ponta, né, como o GPT-4 aí na tabela, ainda demonstram uma vantagem em vários benchmarks acadêmicos, especialmente naqueles que exigem raciocínio mais avançado e habilidade de codificação. Então, ele mostrou um resultado positivo em relação aos concorrentes, ele ali de código aberto, mas ainda em relação aos de código fechado, não demonstrou um bom desempenho. Agora eu vou falar um pouquinho do Llama 3. Então, para começar, né, o Llama 3 ele foi uma nova família de modelos de linguagem desenvolvida pela Meta. Esses modelos eles também pertencem, né, à categoria de LLMs, então ele seguiu a linha ali que já vinha trabalhando, e o lançamento ele foi feito em abril de 2024, com duas versões principais, uma versão com 8 bilhões e outra versão com 70 bilhões de parâmetros. Então, esses tamanhos, eles foram projetados para oferecer diferentes níveis de capacidade e eficiência para atender diferentes aplicações. Então, na tabela aí a gente pode reparar que em ambas as versões do Llama foram treinados em dados públicos e utilizaram GQA com um comprimento de tokens de 8K. E a principal diferença reside no tamanho do modelo mesmo, número de parâmetros e na quantidade de dados de treinamento, sendo significativamente maiores para a versão de 70 bi de parâmetros que também possuem um corte de conhecimento mais recente. Se a gente observar o de 8 bi, o corte era de março e o de 70 bi foi de dezembro. Então, algumas características do Llama 3 é que ele é um modelo de linguagem autorregressivo, então ele gera texto prevendo o próximo token com base nos anteriores, assim como o 2. Ele é baseado em uma arquitetura de transform otimizada, com melhorias que torna mais eficiente em tarefas de linguagem. Além disso, um ponto importante é o vocabulário expandido. O modelo ele trabalha com 128 mil tokens, o que permite uma representação mais precisa de textos em múltiplos idiomas e domínios. Durante o pré-treinamento, ele utiliza sequências de até 8K, e o que já é consideravelmente longo e contribui para maior
coerência textual em relação ao que se via, né, no Llama 2. Além disso, o Llama 3, ele adota a técnica de atenção de consulta agrupada, que é essa GQA aí, que melhora a eficiência, como eu tinha comentado ali na tabela. E quanto ao ajuste fino, ele passa por múltiplas fases, né, começando com o ajuste supervisionado, depois é aplicado o aprendizado por reforço com feedback humano, e o foco aqui é alinhar o comportamento do modelo com preferências humanas, tanto em termos de utilização quanto de segurança. Algumas outras características é que ele foi treinado com uma quantidade massiva de dados, né, mais de 15 trilhões de tokens coletados exclusivamente de fontes públicas. Esse volume foi essencial para poder garantir um modelo um pouco mais robusto, né, do que o 2 e mais generalista também. E para o ajuste fino, foram utilizados conjuntos de dados e instruções também publicamente disponíveis, complementados por mais de 70 milhões de exemplos anotados por humanos, e isso reforça a capacidade do modelo de seguir instruções e poder interagir de forma mais natural. Agora, é importante destacar também que nenhum dado do usuário da meta foi utilizado em nenhuma da etapa de processo de pré-treinamento ou ajuste fino. Então, isso garantiu um forte compromisso com a questão da privacidade. E em relação ao recorte temporal dos dados, o modelo de 8 bi, ele de parâmetros, né? Ele foi treinado com dados até março de 2023, enquanto o modelo de 70 bi utilizaram dados até dezembro de 2023, que é o que a gente tinha comentado sobre a diferença. E nos benchmarks mais utilizados na área, o Llama 3 ele supera diversos modelos de códigos aberto e isso reforça o seu desempenho competitivo e, além disso, ele passou por processo de mitigação de riscos e avaliação de segurança, mostrando também uma preocupação por parte da Meta com o uso ético e responsável do modelo. Então, aqui, ó, nessa imagem, né? A gente consegue ver que o Meta Llama 3 Instruct, ele apresenta um desempenho impressionante em comparação com outros modelos de linguagem. Então, a versão menor, 8 bi, que está na coluna, destacada em azul na coluna da esquerda, ele supera modelos de código aberto populares, e enquanto a versão maior, de 70 bi, ele se mostra bem competitiva também com modelos proprietários de ponta, com uma variedade de tarefas de compreensão, raciocínio e geração de código. Então, a gente pode notar, né, em negrito aqui o quanto a, a- as linhas em que ele superou. Agora, esse daqui é uma comparação bacana também que eu encontrei, é que a avaliação humana, né, agregada, indica que o Meta Llama 3 de 70 bi ele é geralmente preferido ou considerado equivalente aos outros modelos. Então, ele foi comparado com esses outros modelos listados ali, e ele demonstra uma vantagem notável sobre o MetaLlama 2, né? Ele foi comparado com a versão anterior, e o GPT 3.5 também. Ele mostrou uma significativa vantagem. Então, com uma vantagem um pouco menor, mas também demonstrando vantagem, né? Ele quando a gente compara ele com o Mistral Medium aqui, o Cloud também ele mostra ser mais vantajoso ou equivalente. Em poucos casos ele perde para esses modelos. Agora passando para o Llama 3.1. O Llama 3.1, ele também é um modelo de linguagem autorregressivo, né? Também baseado na arquitetura Transformer otimizada e que foi lançado em julho de 2024. Então, no intervalo de pouco tempo aí em relação ao Llama 3. Então, ele trouxe avanços importantes tanto no desempenho quanto em alinhamento com o uso real. Então, uma das melhorias fundamentais está no uso dessa técnica aí, GQA, na melhora significativa da escalabilidade e eficiência, tornando o modelo mais rápido e leve em cenários de uso intensivo, porque a gente viu, deixa eu voltar aqui, que a gente só tinha o emprego. Opa, ó, perdão. Na versão 2 a gente só tinha o emprego dessa técnica nos maiores. Aí no 3 já aparece com o emprego dessa técnica de GQA e o 3.1 mantém.
Então, as versões ajustadas do Llama 3.1 passaram por um ajuste fino, supervisionado, e também por aprendizado por reforço com feedback humano. Em relação aos tamanhos, né, dando uma olhada nessa tabela que eu trouxe aí, a gente pode ver os detalhes dos modelos. É, que eles são focados em texto, né? Basicamente todos eles, seja a versão menor com 8 bilhões de parâmetros, ou intermediária com 7 bilhões, ou essa maior de 405 bilhões, elas aprenderam com uma montanha de textos online em várias línguas, todas elas. Eles estendem o que você escreve em diferentes idiomas e consegue responder também, tanto com texto quanto com código, e também em várias línguas. E uma coisa bacana é que todos conseguem lidar com textos bem longos. Então, de até 128 mil palavras, o que ajuda a entender conversas e documentos um pouco mais extensos. Então, eles também usam técnicas, como eu comentei, né, de GQA, que a gente pode observar na tabela, e a grande diferença entre eles é a respeito do tamanho. Quanto mais parâmetros, maior o modelo, e no caso a versão de 70 bilhões, eles viram mais de 15 trilhões de palavras durante o aprendizado. O que todos têm em comum é o que o conhecimento deles vai até dezembro aí de 2023. Agora, sobre os dados de treinamento do Llama 3.1, o pré-treinamento ele foi realizado com 15 trilhões de tokens, todos provenientes de fontes públicas. Após essa fase inicial, os modelos passaram por um ajuste fino, como eu comentei, utilizando conjuntos públicos aí, mais de 10 milhões de exemplos anotados manualmente por humanos. E, de novo, nenhum dado do usuário da Meta foi utilizado e tem a questão dos cortes que já estava representado na tabela anterior. Em relação à janela de contexto, ela chega a 128 mil tokens, e então isso permite, né, que o modelo processe entradas realmente grandes, como estava lá na nossa tabela, e na prática isso se traduz em uma capacidade muito maior de entender e gerar texto com contexto rico. Então, isso é essencial para tarefas como sumarização avançada, resolução de problemas complexos, atuação como agentes conversacionais mais eficientes e ou ainda, né, como assistente de codificação com uma visão ampla do projeto. Agora, além do avanço na janela de contexto, o Llama 3.1 ele também traz melhorias importantes em termos de suporte multilíngues. Então, os modelos eles foram otimizados para lidar bem com uma variedade de idiomas, incluindo o português, né, além de inglês, francês, italiano, espanhol, hindi e tailandês. Isso amplia bastante a aplicabilidade do modelo nos contextos globais. Outro ponto de destaque são a capacidade avançadas integradas ao modelo, né, como o uso de ferramentas de maneira autônoma, traduções multilíngues com qualidade de ponta, e até mesmo o potencial de gerar dados sintéticos, o que especialmente útil para treinamento ou destilação de outros modelos em larga escala. E, embora ainda não estejam disponíveis, né, na época de publicação do artigo, já existiam extensões previstas para tornar o modelo multimodal, que é o que a gente vai observar nas próximas versões, com suporte à imagem, vídeo e compreensão de fala. Então, aqui eu tenho essa tabelinha que estava presente lá no artigo. Ela mostra, né, que os modelos Llama 3, 8 bi e 70 bi foram lançados em abril de 2024, e ela compara com os modelos do Llama 3.1. Então, os modelos do Llama 3, né, as versões base, elas não são explicitamente marcadas como fine-tuned, então, com suporte, né, a contexto longo ou uso de ferramentas, e as versões Instruct são marcadas. O suporte multilingüe para as versões Llama 3 também pode ser limitado. Agora, quando a gente repara, os modelos do Llama 3.1, eles foram lançados, como a gente viu, em julho de 2024. Então, as versões do Instruct, elas são fine-tuned e geralmente apresentam um suporte multilingüe, que é o que a gente pode observar aí no gráfico, que é essa capacidade de lidar, né, com contexto longo e uso de ferramentas. As versões base dos modelos Llama 3.1, elas geralmente não são marcadas, a gente pode ver ali
entre as versões Instruct, que não são marcadas com Fine-Tuned, ou com o uso de ferramentas também, mas indicam suporte multilíngue e capacidade de contextos, todos eles. Agora, dentre os destaques, né, dessa nova coleção, esse modelo de 405 bilhões de parâmetros, ele se diferencia por trazer, pela primeira vez no código aberto, o suporte à geração de dados sintéticos em larga escala e destilação de modelos. Então, isso representa um avanço inédito, né, em termos de capacidade, escalabilidade para o desenvolvimento de novos modelos menores e mais eficientes. E, além disso, os modelos 8 bi e 7 bi também foram atualizados, né, com o que a gente já citou e observou nas tabelas anteriores. Aqui a imagem está ilustrando, né, como esse modelo Transform ele gera o texto passo a passo. Então, primeiro a gente tem o texto inicial, né, o nosso input, ele é transformado em números, em token embeddings, e esses números eles passam por várias camadas do Transform para poder entender o contexto. E o modelo, então, ele escolhe a próxima palavra, que vai ser o nosso output, com base nessa compreensão. E essa nova palavra, ela é adicionada ao texto inicial e o processo se repete, gerando o texto assim sequencialmente. Então, palavra por palavra. E esse processo de usar a saída anterior como entrada para gerar a próxima é chamado de decodificação autorregressiva. Então, aqui a gente tem mais uma tabela que permite a gente comparar, né, diretamente a performance do Llama 3.1 405B com os outros modelos de ponta em uma ampla gama de tarefas, né? Então, oferecendo alguns insights sobre os seus pontos fortes e fracos. Então, a gente pode ver em negrito que ele se destaca, né, em algumas tarefas, a gente pode observar que como o Llama, né, 3.1, ele se compara com o GPT-4, por exemplo, em tarefas de raciocínio complexo, matemática, compreensão de texto, e em lidar com contextos longos. E a tabela também inclui benchmarks multilingües para poder avaliar a capacidade dos modelos em diferentes idiomas. Aqui a gente tem uma outra tabela, né, que agora permite comparar a performance do Llama 3.1 em suas versões 8 bi e 70 bi de parâmetros com outros modelos populares. Então, em uma gama de tarefas também. Então, a gente pode reparar em destaque aí em negrito todas as tarefas que os modelos Llama superam os outros modelos. Então, a gente começa a perceber uma vantagem mais significativa em relação às versões anteriores do Llama, quando comparada a modelos de código fechado. Aqui a gente tem de novo a questão do código que mostra a preferência, né, do modelo. Então, a gente tem o Llama 3.1 405B comparado com esse GPT-4 0125, o preview, comparado com o GPT-4o e comparado com esse Cloud. Então, a gente consegue ver que, na maioria dos casos, a gente tem que as saídas são frequentemente consideradas de qualidade semelhante. Então, isso mostra uma boa avaliação do modelo Llama quando comparado aos demais. Agora eu vou comentar um pouquinho também, antes de partir para as novidades, né, sobre o Llama 3.2. Então, ele trouxe consigo novos modelos multimodais de visão em tamanhos pequeno e médio, né, de 11 bi e 90 bi, e ele trouxe modelos leves também, apenas para texto, no tamanho de 1 bi e 3 bi, que foram projetados especialmente para poder rodar em dispositivos móveis e de ponta, e esses modelos, eles são disponíveis, né, tanto nas versões pré-treinadas quanto ajustada por instrução. Então, caracterizando um pouquinho mais desses modelos, os modelos de 1 bi e 3 bi, por exemplo, eles suportam contextos de até 128 mil tokens e são considerados melhores da sua categoria para uso direto em dispositivo, e eles atendem a tarefas como resumo e recuperação de conhecimento multilingüe, segmento de instrução, reescrita de textos, tudo com o processamento local, ou seja, sem sair do próprio dispositivo.
Do outro lado, os modelos de divisão aqui de 11 bi e 90 bi, eles se destacam como substitutos diretos dos seus equivalentes apenas para texto, superando inclusive modelos fechados, né, como o Claude 3 Haiku, em tarefas de compreensão de imagem, e diferentemente de outras ofertas abertas de mercado, esses modelos eles foram oferecidos tanto nas versões pré-treinadas quanto nas alinhadas, permitindo ajuste personalizado. Aqui eu tenho mais uma tabelinha, né, para poder comparar também as versões aí dos modelos. Então, a gente tem a questão das entradas, né, que todos eles têm entrada de texto multilingual, a saída também, texto e código, o- os tamanhos aqui e outras características que eu acabei já comentando. Aqui a imagem está ilustrando como que as versões menores, né, que foram projetadas lá para uso em dispositivos móveis, né? Como essas versões menores e mais eficientes do Llama, com 1 e 3 bilhões de parâmetros, elas são criadas a partir dos modelos maiores, que é os modelos de 8 e 70 bilhões de parâmetros. Então, foram utilizadas, a gente pode observar que para criar essas versões menores a partir das maiores, foram utilizadas técnicas de pruning para iniciação e de destilação para transferir conhecimento. E além disso, a imagem mostra, né, como os dados sintéticos gerados por um modelo ainda maior, os 405 bi ali no canto direito, eles são combinados com dados coletados para poder criar a versão instrucional otimizada para seguir comandos. Então, em resumo, esse diagrama aí, ele descreve o processo, né, para obter os modelos Llama compactos e de alto desempenho a partir dos modelos maiores. Aqui eu tenho mais uma comparação, né? Aqui a gente pode observar que os modelos de visão do Llama 3.2, eles brilham, né, na compreensão de gráficos e diagramas. Em alguns benchmarks aqui, a gente pode observar em negrito que o Llama 3.2 ele supera esse terceiro modelo da coluna aqui, isso. E isso torna, né, uma excelente opção para poder para tarefas que envolvem a compreensão em um nível de documento, resposta e perguntas visuais. Em tarefas multilingües, o Llama 3.2 também tem um bom desempenho, né, quase igualando ao GPT-4. E embora o Llama 3.2 tenha um bom desempenho em tarefas baseadas em visão, ele enfrenta desafios em outras áreas também, como a gente pode observar. Agora, observando a questão do Llama 3B, 1B e 3B, o Llama 3.2 3B, ele se destaca em algumas categorias, especialmente em tarefas que envolvem o raciocínio, e, é, e ainda, da mesma forma, né, ele se sai bem em benchmark, em alguns outros benchmark, como a gente pode observar o, perdão, esse último nesse último aqui, que ele. Então, na verdade, em todos em negrito são os benchmarks onde os modelos Llama superam os modelos similares competitivos. Agora, falando um pouco da parte de pré-treinamento, o pré-treinamento do modelo ele foi realizado utilizando aproximadamente 9 trilhões de tokens, e esses tokens eles foram extraídos de dados públicos disponíveis, o que inclui uma grande variedade, né, de fontes. É, após o. Ah, tá. E o corte foi. Tinha dados até dezembro de 2023. E após o pré-treinamento, o modelo passou por diversas rodadas de pós-treinamento e alinhamento. Então, esse processo ele visa melhorar a qualidade do modelo e também garantir que ele se alinhe com as expectativas e diretrizes específicas, né, para a sua aplicação. Então, durante o alinhamento foram utilizadas diferentes técnicas, como é, o Supervised Fine Tuning, que ajusta o modelo com base em exemplos supervisionados, proporcionando a maior precisão de respostas. Essa técnica Rejection Sampling
que é uma técnica que ajuda a evitar saídas indesejadas ou incorretas. Então, ela melhora a qualidade geral. E essa outra técnica utilizada, a Direct Preference Optimization, que é a DPO, ela alinha diretamente as preferências do modelo com os objetivos desejados. Então, ela otimiza o desempenho em tarefas específicas. Ah, Agora, sim. Obrigada, Gabriela. Aí, continuando, foi lançado também o Llama 3.3, né, em dezembro de 2024. E aí ele era um tipo multilingue também, ajustado com as instruções e modelo generativo, como os outros, né? Só que o diferencial do Llama 3.3 para os demais é que eles fizeram um treinamento com 70 bilhões de parâmetros, o que era parecido com o Llama 3.1, né? E aí, o que que eles fizeram? Eles modificaram, né, uma arquitetura, né, com um transformer otimizado, e ele também com as mesmas linguagens, né, os mesmos idiomas suportados nas outras versões, né, não mudou, desde o inglês ao italiano, né, o hindi e o tailandês. Pode passar aí. O Llama 3.3, na verdade, a partir do Llama 1, né, a meta